Eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer aí que a Elizabeth me convidou para a gente fazer aí uma rodada de informação, responder perguntas em cima da proposta maior, que é as teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, à nossa saúde, né, a promoção de saúde, e também as tecnologias quânticas que já existem, tanto para avaliação e diagnóstico, como também para nos ajudar a manter a nossa saúde, bem-estar, etc. Existe muita coisa nesse âmbito, né? Mas se a Elizabeth quiser falar alguma coisa. Bem, o que eu posso falar, assim, no grupo lá, que nem eu falei, assim, eu queria chamar uma pessoa... O som tá ruim. Falar, né, que nem eu chamei, falei, vou ver se com a doutora ela faz isso pra gente. Eu não entendo, assim, para explicar, mas dizer o que aconteceu comigo, eu já coloquei, né? Eu não conhecia essa medicina quântica e eu já, há uns 20 anos, eu trabalho com salão de cabeleireiro, né? E já tem um tempo que eu estou parada, que eu não tô trabalhando. Depois começou essa pandemia também, daí eu não voltei mesmo. Mas aí me deu, por movimento repetitivo, muito tempo em pé, me deu bursite, né? No ombro, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, no ombro, né? E eu não podia apertar assim, ó, porque doía, né? Aí teve uma amiga minha que veio, me mostrou, falou sobre essa medicina quântica aí, né? A Limbic Arc. E na verdade, eu nem queria pegar, mas daí eu vi o que tinha acontecido com ela me falou, fez para mim experimentar. E daí eu peguei e eu sei, a gente tem que gravar a voz da gente. Eu gravei a minha voz no sábado à tarde, entre 5h30 e 6 horas da tarde. Quando foi na terça-feira, eu notei que eu não tinha dor nenhuma mais no músculo, no lugar que doía, sabe? E eu, no começo, achei até que era coisas assim da minha cabeça. Eu falei assim, não pode. Aí eu comecei a ver as lives, daí eu comecei a ver pessoas com problemas bem mais sérios do que a bursite, né? Que eu tinha. E que resolveu, ajudou. E certo que não é tão... para certas pessoas não é tão rápido assim, né? Né, doutora? Tem Exato. Coisas que um pouco mais, né? Exato. Eu vou colocar aqui para carregar meu notebook, que está com a bateria fraca. Então, na verdade, o que a Elizabeth está falando, gente, é justamente a possibilidade de usar uma tecnologia, né, que é considerada uma tecnologia quântica. Eu já vou explicar para vocês essa especificamente, e o quanto que você pode ter de resultado. Então, para nós começarmos aqui, esse foi um depoimento do que ela sentiu, mas eu gostaria de lembrar que a gente tem todos os tipos de depoimento, a gente tem melhoras em feridas, a gente tem pessoas que tinham dificuldade para dormir, pessoas com problemas mais sérios, outras queriam só aumentar a sua prosperidade. Então, assim, tem muita coisa que a gente já tem de depoimentos nessa área. Mas o que realmente é isso, né? Então, eu gostaria de colocar para vocês esse conhecimento mesmo, né? Em primeiro lugar, dar os parabéns, né, para todos vocês que estão aqui. Poderiam estar fazendo outra coisa no seu tempo, já que o tempo é um ativo extremamente, né, precioso. E vocês optaram por estar aqui conosco, e eu fico muito feliz, né, de poder passar um pouco do meu conhecimento. Então, parabéns, e eu agradeço. E, em segundo lugar, eu quero me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, né? Meu nome é Rosângela Arndt, isso vocês já sabem, mas eu exerci a medicina por 37 anos. Nesse período, durante um grande número de anos, né, mais de 30 anos,
eu trabalhava com os meus pacientes já com algum tipo de terapia energética, sendo que sempre com produtos. Então, trabalhei muitos anos apenas com oligoterapia, que é um tipo de produto que tem minerais em baixíssima concentração e tem uma grande, né, quantidade, vamos dizer assim, energia, fazendo com que a energia desses minerais é que nos ajuda, nos aumenta a função celular, porque eles trabalham muito na parte da enzima, das enzimas, né? Eles são cofatores de enzimas de dentro das células. Nossas células são a unidade do nosso corpo, né? E se a célula funciona bem, nós funcionamos bem no geral. Claro que com a nossa mente tendo a possibilidade do significado, que é o que importa. Mas, basicamente, a oligoterapia, ela em termos assim, se desenvolveu mais, foi utilizada como princípio e apareceram os florais quânticos, que hoje é o meu maior foco, né, de passar conhecimento, informação a respeito dos florais, que é um sistema floral novo, um sistema floral de ação quântica. Aliás, esse livro aqui, azulzinho que está aqui, é um livro sobre esses florais que eu já escrevi há uns 2 anos atrás, e que justamente é um livro que mostra cada um dos florais, o que ajuda, o que pode ajudar e beneficiar. Mas nesse meio tempo todo, eu também trabalhei com outras técnicas, com outras coisas que tinham a ver com energia, e criando também a minha base científica, vamos dizer assim. Eu fiz muitos cursos mesmo, eu adoro estudar, e agora mesmo estou matriculando 2 online, mas eu fiz muitos cursos. E culminou na minha entrada para um doutorado, né, que eu terminei no final do ano passado, que é um doutorado em Medicina Integrativa Quântica na International Quantum University, lá no Havaí, nos Estados Unidos. E especificamente este curso, ele foi assim muito importante, porque nesse curso a gente pegou as bases científicas mais poderosas, mais importantes, né, para que a gente trabalhasse os conceitos de toda essa ideia da energia como forma de explicar o nosso organismo, em primeiro lugar, e também de como nós podemos usar isso a nosso favor, né? Hoje eu estou terminando a tese de PhD nessa área, que é justamente em cima da radiestesia científica. Bom, completando essa história aqui que eu estou contando da minha vida, então, eu em 2012 criei o primeiro curso que foi autorizado pelo MEC, de pós-graduação, lato sensu, que isso quer dizer uma educação formal com tudo que o Ministério da Educação exige para que você consiga criar uma especialização. Então, eu criei essa especialização em terapia, em saúde quântica primeiro e depois em terapia vibracional quântica. E hoje a gente tem mais 3 pós-graduações que eu idealizei e coordeno, e vários dentro do MEC, né, dentro da autorização do MEC. Em 2016, né, em 2015, nasceu meu primeiro neto com bastante problemas e a gente acabou tendo um resultado fantástico utilizando os florais. Em 2016, eu lá fechei meu consultório e de 2016 para cá eu trabalho com consultorias, eu continuo ajudando pessoas. Muito mais hoje eu faço a consultoria para profissionais da área de saúde e ensino como você pode aumentar a resolutividade, né, dos tratamentos de qualquer natureza, utilizando os florais, utilizando nutrição, porque aí minha especialidade médica é na nutrologia, e eu também fiz alguns cursos de pós-graduação, um deles foi práticas ortomoleculares. Então, isso é só para dar um apanhado geral, né, daquilo que eu faço. E ainda
com o maior prazer, né? Eu faço as minhas palestras aqui no Brasil, fora do Brasil, e também sou autora de vários livros, e tenho aí no prelo, como dizem, alguns ainda para serem editados. Eu também fiz a edição do livro do Colágeno, que é esse aqui, esse cor de laranja aí, clarinho. Eu lancei ele em Portugal ano passado, fiquei muito feliz também com essa possibilidade. Então é isso, gente, eu mais ou menos coloquei aqui um escopo daquilo, né, que eu procuro fazer. Na verdade, eu faço muito mais coisa que isso, mas vamos ficar por aí. E aí, o que isso tudo que eu estou falando tem a ver com a nossa reunião, né? Só quero dizer para vocês que eu realmente me sinto autoridade no assunto e tenho o maior prazer quando me convidam para me explicar como é que essas coisas funcionam. Nós temos que começar com a ideia básica, primordial, que é o que somos e quem somos, né? Que, aliás, é uma pergunta do universo. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, começa a pensar, afinal, quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui e por que nós somos tão diferentes dos outros animais. Eu acredito muito que essa visão do ser humano, do quem somos e o que somos, ela precisa ser mais lapidada. Porque você pode usar diversas, vamos dizer assim, ideias em cima disso, né? E as ideias da filosofia, por exemplo, são as mais utilizadas, ou da sociologia. Mas no básico, no âmago, no fundo, nós precisamos olhar para nós, seres humanos, da mesma forma que a gente olha para o universo como um todo. E através da ciência, né? Porque nós temos uma ciência, né? Existe a ciência convencional, a ciência mais, vamos dizer assim, certinha e quadradinha, que nos dá a certeza de que aquilo foi definido por métodos científicos e a gente precisa entender que é fundamental esse tipo de exigência, né? Porque é para a gente ter certeza de que aquilo que é colocado como científico é científico mesmo, né? Então, nós temos que olhar para este lado da ciência e nós também precisamos entender que nós podemos juntar dentro dessa ideia da ciência vários conceitos que não necessariamente estão quadradinhos ainda, né? Mas, de qualquer maneira, essa ciência que exige comprovação de tudo, que hoje nós temos aí a possibilidade de ancorar o que a gente sabe por esses métodos científicos, é a mesma que nos deu a possibilidade de entendimento, por exemplo, de como é que surgiu o universo. Então, todo mundo ouviu falar de um tal de Big Bang. Pouca gente sabe exatamente o que é o tal do Big Bang, mas todo mundo já ouviu falar dele. Então, na verdade, vamos simplificar ao máximo e entender da seguinte forma. O universo foi feito, está sendo feito, porque ele está em expansão, né? E está sendo ainda se organizando, existe uma organização, né, energética, mas tudo começou numa explosão de energia. Então, existe uma concentração de energia, e aí daqui desse Big Bang para trás, o que tinha antes, existe muita pesquisa e teoria, nada muito definido ainda. Mas essa energia que estaria condensada, ela expande há 13,7 bilhões de anos atrás, que é uma pesquisa da NASA, através de sondas de micro-ondas no Deep Universe, que eles chamam, que eles lançaram sondas assim, para o lugar mais longe possível para conseguir chegar a algumas conclusões. E essa é uma pesquisa que está disponível, ela é aberta e cada um que queira ler pode ler. Aliás, eu até recomendo que vocês entrem numa revista chamada Revista Saúde Quântica, é www.revistasaudequantica.com.br, tá? Esse é o site. Ela é gratuita, está acessível a qualquer pessoa e vocês podem ler as edições, tá?
tem a 14ª edição, eu escrevi um artigo chamado Terapias Quânticas, Ciência ou Pseudociência, botei uma interrogação, até para responder para muita gente que fica confundindo as coisas, né? Então, o que é ciência, o que é pseudociência, está explicadinho ali, e eu dou os fundamentos científicos, um deles é essa experiência, né, que é da NASA e que é aceita dentro da ciência, e eu botei a referência bibliográfica lá, para que todo mundo que queira aprofundar na referência bibliográfica, na certeza da ciência que a gente está colocando aqui, né, por favor, entre lá, pegue, baixe no seu computador em PDF, baixa a revista toda ou baixa só o artigo e pegue todas as referências ali, que são as referências muito importantes para tudo isso que eu estou falando e que vou falar mais agora, tá? Então, tudo começa nesse tal de Big Bang, que é energia. E nós podemos chamar isso de energia criadora de tudo, né? Porque tudo que está e que existe e que é nesse universo onde nós estamos, onde nós nos entendemos, né, viver, tudo veio do Big Bang. Não tem outra coisa, não existe outra opção. A única opção é tudo veio da energia que começou o universo e que está em expansão até hoje. Então, é só a gente ter um pouquinho de bom senso e coerência. Se tudo veio da energia e nós, seres humanos, estamos aqui no planeta Terra, neste momento, óbvio que nós só podemos ter vindo da mesma energia que criou o universo. Então, quando as pessoas dizem assim, ah, não, mas a física quântica só explica o microcosmos dentro do átomo para fazer tecnologia, eu respondo, é mesmo? E o ser humano, da onde que surgiu? Como que o átomo que existe no laboratório para você criar uma tecnologia para fazer qualquer coisa no nosso universo, né? Hoje nós temos maravilhas tecnológicas. Aquele átomo, qual é a diferença daquele átomo para o átomo que está dentro de nós? Não existe diferença, gente. Existe um único átomo que se formou ao longo da condensação da energia. Olha que coisa mais linda isso. Como é que surgiu o átomo? Ele surgiu de uma condensação de energia, mas não foi de repente. Não foi assim, ah, tá bom, então hoje vai juntar tudo e fazer um átomo. Claro que não. Houve uma evolução da condensação da energia criadora de tudo. E isso aconteceu, de acordo com essa pesquisa que eu falei da NASA, que definiu o tempo, né, do universo, isso aconteceu ao longo desses bilhões de anos. Sendo que luz, por exemplo, energia eletromagnética, foi a primeira condensação que tem-se notícia. Então, até 200 milhões de anos atrás, se tinha bastante dificuldade de entendimento do que aconteceu. Mas de lá para cá surgiu a luz. Então, luz eletromagnética, ó a importância disso. Você tem uma energia, daí ela vai condensando em eletromagnética. Ou seja, cria uma forma de energia que é eletromagnética, vai e volta, que condensa num fóton. O que é o fóton? É uma partícula de luz. Mas preste atenção, o fóton é uma partícula de luz sem massa. É uma condensação de energia que ainda não tem a força suficiente para virar matéria. Então, o fóton é energia pura, que condensa numa partícula que ainda não é matéria, que é partícula de luz, tá? Muito bem. A partir do fóton é que começam a surgir as subpartículas, até que se chega no quark. O quark é uma subpartícula da
partícula, tá? Então, imagine que hoje, com os aceleradores de partícula, né, aquele mais famoso e o maior de todos do mundo, né, que é o LDC lá, que é na Suíça, aquela região lá, né? Então, 200 e tantos quilômetros para acelerar a partícula. Ele provou o quê? Que cada vez que você choca uma partícula na outra, ela explode num monte de subpartículas. Olha que coisa linda. Aquilo quase que não tem fim, porque a subpartícula, eles já têm 12 determinações de subpartículas e de antipartículas. Isso é mais interessante ainda, mas não é o assunto, tá? Mas parece uma coisa de ficção científica, mas não é. Existe e está aqui o tempo todo, né, na nossa volta e fazendo parte de nós. Mas vamos ao que interessa e que está bem estabelecido. Primeiro se formou luz, daí se formou quarks. Daí esses quarks se juntaram e criaram prótons, nêutrons e elétrons. Então, prótons, nêutrons e elétrons se juntaram através da força forte e da força fraca, né? Que são as forças de dentro do núcleo e do átomo que conseguem manter unidos essas partículas. E as partículas unidas, quando elas se criam de uma forma coerente, cria o átomo. E o átomo é a menor porção da matéria de toda a matéria do universo. Agora vocês têm que entender que se tudo que tem de matéria do universo vem do átomo, né, se forma a partir de um átomo, óbvio que nós, seres humanos, também somos feitos de átomos. Isso é tão lógico, né, gente? Então, energia criadora de tudo criou o ser humano. Energia criadora de tudo condensou em luz e luz condensou em partícula que virou átomo. O ser humano é feito de átomos. Então, nós somos parte do universo, nós não estamos de alegre aqui, nós aparecemos aqui em algum momento da evolução e através de toda uma situação que não dá para achar que foi por acaso. Mas isso também é uma outra teoria da evolução das espécies, que um dia nós podemos conversar. Mas vamos lá, prestem muita atenção nisso. Esses átomos, para fazer ser humano, eles têm que se juntar em moléculas. E aí nós temos todo tipo de moléculas complexas no nosso corpo. Essas moléculas, elas vão se juntar e vão criar tecidos. Todo tipo de tecido que a gente vai precisar para montar o nosso ser. Esses tecidos se juntam em órgãos e esses órgãos em aparelhos e sistemas. E tudo junto vira ser humano. Parece tão legal e tão simples. Não é? Óbvio que não é. Existe todo um processo energético para que isso aconteça. Mas é assim que nós somos. Nós temos que olhar para nós como nós somos. Nós somos, então, energia que condensou em matéria, igualzinho ao resto do universo, igualzinho ao planeta Terra. E aí, nós condensados em matéria, acabamos nos especializando e cada pedacinho de nós tem a sua forma, tem a sua informação, porque toda energia é uma informação, e nós juntos, coerentemente, somos uma informação para o universo. E aí nós temos que lembrar que tudo isso que eu estou falando tem a ver, né? Ele tem a ver. Ai, socorro, que apareceu um negócio aqui que eu não sei o que é. Então, não estou conseguindo. Ah, saiu. Então, tudo isso que eu estou falando vai ter a ver com aqui. Então, vamos ver aqui. Deu. Então, a ideia é vocês entenderem que quando a gente fala que nós somos energia, tem uma razão para isso, não saiu do nada. Tem um estudo em cima disso, tem uma proposta séria em cima disso. Então tá, nós somos energia que viramos matéria, muito bem. E o resto do organismo? O que mais que tem na nossa volta? O que acontece, né, nesse universo? E é muito simples, gente. Tudo que está na nossa volta é a mesma coisa.
energia que virou matéria. Então, fica fácil quando você olha para a nossa volta, né, para o nosso aqui e agora, como a gente diz, né? Lembrando que tudo que acontece, acontece aqui e agora. Prestem atenção nisso também, porque tempo e espaço fazem parte da mesma dimensão, certo? Então, tempo e espaço não estão separados, eles não é uma coisa é tempo, uma coisa é espaço, é tudo a mesma coisa. Daí a teoria da relatividade do Einstein que provou isso. Mas continuando no que a gente está tentando mostrar para vocês, é que a evolução da ciência e da tecnologia em cima da física quântica veio para explicar o que está realmente dentro desse átomo. Porque a gente tem uma noção da natureza no estudo da física clássica. Então, o que é física clássica? Física clássica é o estudo da natureza. A gente sabe que existe aí tudo que existe. Por exemplo, o cosmos, né? O tempo, no sentido de clima, é um estudo da natureza. A capacidade, por exemplo, da velocidade, a gente estuda a natureza, estuda a física. Mas a física quântica veio para complementar a física clássica. Elas não brigam entre si, não tem nada contrário aqui. Tem simplesmente a complementação. Então, física quântica com física clássica é uma forma simplesmente de complementação. E a física quântica, que foi desenvolvida no início do século passado, final do século retrasado, início do século passado, mas o grande desenvolvimento das teorias quânticas foi nas primeiras décadas do século passado. Na verdade, foram conceitos e ideias para explicar como que era o microcosmos, ou seja, aquilo que estava dentro dos nossos átomos. Que é hoje, esse estudo das partículas mostrou que, na verdade, a gente tem subpartícula, da subpartícula, né, do subnitrato do pó de traque, como a gente costumava brincar na faculdade, e, na verdade, o que importa mesmo é que, no fundo, tudo é energia. Então, essa visão da união das duas físicas é fundamental para a gente entender que nós não estamos brigando com ninguém. A segunda parte importante é que, se tudo é energia, como é que a gente pode explicar as coisas que a gente está vendo na nossa volta? E entram aí as pesquisas que foram feitas, o desenvolvimento da tecnologia. Porque uma das coisas que a física quântica nos deu foi muita tecnologia. Nós não estaríamos agora, cada um na sua casa ou, sei lá, no seu escritório, onde for, conversando ao mesmo tempo, vocês aí me assistindo, me ouvindo, se não fosse a física quântica. Porque o desenvolvimento da tecnologia, dos aparelhos todos que fazem comunicação, foi tudo a física quântica que nos deu. O próprio computador só existe por causa da física quântica. Lembrando que agora os computadores já viraram até quânticos também, né? Que é uma outra tecnologia baseada na física quântica, criando uma capacidade muito aumentada, né, dos computadores se fatorarem, né, funcionarem. Com a superposição, que é outra coisa fantástica que o nosso cérebro já faz. Muito bem, mas vamos continuar com essa ideia, né? Que eu comecei lá do início e tentei dar uma linha de pensamento para nós aqui, né? Então, a tecnologia começou a avançar e os técnicos que criam a tecnologia, eles se baseiam nas teorias e vão comprovando essas teorias. E foi assim que nós chegamos, por exemplo, nos campos de energia, ou seja, nas nuvens, né? Hoje nós temos uma facilidade imensa de lidar com as tais das nuvens, né? Pela facilidade que apareceu essa tecnologia para nós, que está na palma da mão, que a gente pode pegar o celular, que a gente pode pegar o computador, e a gente entra na nuvem, desde que a gente tenha feito um cadastro, tenha um endereço, que é o link. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil. Dropbox, ou Google Drive, ou OneDrive,
ou iCloud da Apple, ou Samsung Nuvem da Samsung, ou seja lá o que vocês quiserem, que hoje tem trocentas nuvens, que eu nem sei quantas. Mas eu, por exemplo, tenho o Google Drive, tenho o Dropbox e lido com as duas numa forma muito simples. Facílimo para mim hoje. Claro que a gente foi aprendendo isso, né? Mas então, o que é exatamente uma nuvem? O nome nuvem foi dado para as pessoas terem uma noção, mas não há absolutamente nada a ver com, né, uma coisa branquinha cheia de letrinha dentro, como eu digo, né? Tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com informação. Então, nuvem nada mais é que um campo de energia onde eu tenho a possibilidade de colocar informação e de retirar a informação. A gente pode ter uma informação de várias formas. O que é uma informação? É um pacote, né? De formatos, vamos dizer assim, que você interpreta. Eu vou pegar aqui um exemplo muito fácil e comum. Vamos pegar uma caneta. A caneta, deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Vamos pegar a caneta. Quando eu pego uma caneta na mão, todo mundo identificou como caneta. Como que vocês sabem que isso é caneta? Porque é um pacote de informação, certo? A caneta é um pacote de informação. E só conhece caneta quem já viu caneta antes, né, gente? Se eu estiver mostrando para uma pessoa que nunca viu uma caneta antes, ela não tem a referência. Ela não sabe o que é. Mas aqui todo mundo sabe o que é uma caneta. Mas caneta pode ser isto que eu estou mostrando. É matéria e é o objeto caneta. Mas quando eu falei caneta, o nome caneta remeteu no cérebro de vocês a uma experiência anterior e vocês souberam o que eu estava falando, que era uma caneta. Então, você tem a caneta imagem, criada no cérebro, e você tem a caneta forma colapsada em matéria. As duas coisas são caneta. Então, caneta é uma informação que pode condensar e ser matéria, mas pode ficar só na forma de informação. Se eu escrever num papel caneta, também é uma caneta. Se eu desenhar, vai ser uma caneta. E eu mostrei a mesma informação com várias formas. As nuvens, elas transmitem e recebem informação de várias formas. Cada nuvem tem uma tecnologia meio parecidas, porque isso é teoria e prática da computação. E é claro que essas nuvens vão ter que ter uma forma de você acessar. Eu vou dar o exemplo da Google Drive. O meu Google Drive, eu fiz um cadastro, eu botei o meu e-mail, botei meu nome, dei o meu cartão de crédito para eles poderem cobrar, né? Tem um pedaço que é grátis, mas eu tenho um pago. E eu tenho uma quantidade lá de, sei lá, 200 gigabytes, eu acho que é. E esses 200 gigabytes é a quantidade de espaço que eu posso utilizar na nuvem do Google Drive. Mas aquele pedacinho é meu. Então, somente eu, posso colocar coisas lá dentro. Eu boto livros, boto minhas aulas, meus slides, eu boto foto. O que é tudo isso? Informação, gente. Informação. E ele só vai ficar lá se eu botar na forma da informação que é possível botar dentro da nuvem do Google Drive. Quando eu digo assim, eu boto a foto lá, não é a foto que eu imprimo e ponho na parede. Aquilo também é uma foto. Mas no Google Drive eu tenho a informação da foto codificada, que é uma assinatura energética para que seja reconhecida como aquilo, como a foto, aquela foto. Mas ela está codificada num algoritmo da tecnologia que o Google Drive utiliza. Cada vez que eu quero essa foto de volta, eu abro meu Google Drive,
porque eu tenho o link, eu tenho o endereço, eu tenho um cadastro, eu abro o Google Drive e eu baixo essa foto. Ela está disponível. Eu pego a hora que eu quero. Mas se eu decidir que qualquer um de vocês quer ver a minha foto, eu deixo, eu faço um link, que é um endereço público, e eu dou para vocês usarem. Aí, cada vez que um de vocês quiser ver a minha foto, tem que clicar no link para fazer a ponte, para fazer a ligação. E aí vocês enxergam a minha foto. Baixam a foto se quiser ou enxergam a foto. Se eu cancelo esse link, como eu que sou dona do pedacinho de Google Drive, eu cancelo o link e ninguém mais vê a minha foto. Simples assim. É simples. É realmente simples. Difícil é fabricar o negócio lá que eles fizeram e controlam. Mas para nós utilizarmos é bem simples. Agora pense bem comigo aqui. O que é a nossa saúde? O que é o nosso bem-estar? Bom, bem-estar, por exemplo, é muito variável. O que é bem-estar para mim pode não ser bem-estar para vocês. Pode ser que vocês estejam em outro nível de entendimento. Mas, no geral, o estar bem, o se sentir bem, passa por a gente ter uma saúde adequada, uma boa nutrição, uma boa hidratação, dormir bem, mas também passa por conseguir ter coisas com prazer na vida, né? Mas estar se sentindo bem tem muito a ver com a nossa saúde, com a promoção da saúde. A gente pode estar doente e ter bem-estar. Por exemplo, a gente pode ter uma doença autoimune, né, uma coisa séria. Eu vou pegar um exemplo aqui que é até bastante comum, né? A artrite reumatoide é uma doença autoimune. Tem muita gente que tem artrite reumatoide. Tem gente que tem artrite reumatoide e tem um sofrimento imenso, porque tem dor, porque não consegue fazer nada, geralmente dá em mãos e pés, né? Fica com as mãos tortas. E aí a pessoa está numa catástrofe total de vida e essa pessoa não tem qualidade de vida nenhuma, então ela não tem bem-estar. Mas nós temos muitas pessoas que são portadoras de uma doença como essa. Eu mesmo tenho vários pacientes que eu cuido e ainda tem os que eu oriento, né? Os profissionais que eu oriento que cuidam de pacientes que têm isso. E olha só, uma pessoa com artrite reumatoide que está compensada e que está bem, ela tem bem-estar, ela está ótima. Mas ela está doente? Sim, ela tem uma doença crônica, mas ela está bem. Então, o bem-estar, ele não necessariamente quer dizer que você não está doente, mas você está se sentindo bem e tem uma ótima qualidade de vida. Bom, se nós entendemos que é possível você se conectar com uma nuvem e pegar uma informação dessa nuvem ou botar uma informação dentro da nuvem, e quem sabe é possível nós termos uma nuvem que nos dê bem-estar. Exatamente isso que o Dr. Cook criou. Uma nuvem, um campo de energia, onde lá estão mais de 400 itens totalmente energéticos, ou seja, itens que absolutamente não têm nada material, não é nada de matéria, porque estão na nuvem. Para estar na nuvem, para estar no campo, eles não podem ser matéria, eles têm que ser informação. Então, imagina que a gente pode ter mais de 400 itens informacionais e a gente pode, através de uma assinatura energética, ou seja, uma informação nossa própria de cada um de nós podemos colocar nossa assinatura dentro desse campo e nós podemos captar o que por ressonância é aquilo que está batendo de bem, né, um com o outro, um campo de energia com o outro, entra em ressonância quando os dois estão vibrando na mesma frequência. Então, nós podemos, por ressonância, captar a informação daqueles itens que estão de mais acordo para que nos ajude naquele momento a estarem com o bem-estar em ordem, né? Então, é possível e já existe. Isso já existe, está sendo utilizado por mais de 25 mil pessoas no mundo.
É isso que eu queria mostrar para vocês e contar para vocês aqui. Eu fiz toda a proposta de entendimento para que vocês entendessem o que é que a gente tem. Mas é uma coisa muito legal, gente, muito legal. E eu que venho estudando essa parte voltada para o bem-estar, voltada para a promoção da saúde, com tudo que é possível energeticamente, né? Eu me surpreendi quando o André, né, o André e a Rosemary são os pioneiros aqui no Brasil. Eles me ofereceram, eu conheço o André de muito tempo, não é uma relação nova, né? Eu conheço ele há uns 10 anos já. E olha que interessante, ele me chamou em dezembro, me disse, doutora Rosângela, a senhora que entende aí muito dessas coisas aí de energia e campos quânticos, tem isso aqui. E ele me mostrou o que era. Quando ele me disse que quem tinha criado isso era o Dr. Cook, eu imediatamente me lembrei que há mais de 15 anos, há uns 16 anos já no Brasil, a gente tem uma tecnologia chamada ZYTO, ZYTO, que é uma tecnologia de avaliação por campo de energia. É uma tecnologia de ressonância também, de biorressonância. Então, o ZYTO já era uma tecnologia com um instrumento criado pelo Dr. Cook, que tem mais de 17 anos de mercado, e que está em vários países do mundo, muitos, não sei quantos, mas muitos. E está no Brasil. E eu já conhecia essa tecnologia, inclusive conheço alguns médicos meus conhecidos e amigos até, que têm no seu consultório e utilizam para fazer avaliações. Né? O que é uma avaliação por ZYTO? É assim, ele capta, ele tem uma espécie de mouse por Bluetooth, né? E ele capta